Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 14 de dezembro. A PEC da transição não foi votada ontem na Câmara dos Deputados. A nova previsão é que a proposta seja apresentada no plenário entre amanhã e a próxima terça-feira. O relator da PEC da transição na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, afirmou nesta terça-feira que trabalha com a ideia de votar a proposta entre quinta-feira desta semana e a terça-feira da próxima, data limite para permitir que o Congresso possa debruçar sobre o orçamento de 2023 ainda neste ano. A expectativa inicial era que a proposta pudesse ser analisada pela Câmara nesta terça-feira, mas a previsão de retomada do julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal atrapalhou as negociações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC da transição ainda será negociada e prevê a votação na próxima semana. O deputado prometeu a Lula não barrar a apreciação da PEC, mas lembrou da insatisfação de parlamentares em relação às definições sobre o futuro do orçamento secreto. Segundo o relator da proposta, a PEC deve ser analisada antes do orçamento. Por isso, tem pressa. Ele não descarta uma votação da lei orçamentária anual logo após a votação da PEC no mesmo dia. O Congresso entra em recesso no dia 22 de dezembro, quinta-feira da semana que vem. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza a lei das estatais e pode facilitar indicações de políticos. O texto que reduz a quarentena necessária para que uma pessoa ligada a um partido assuma a direção em uma empresa pública segue agora para o Senado. O plenário da Câmara aprovou um projeto que altera a lei das estatais e que, na prática, facilita indicações de políticos para cargos de alto escalão de empresas públicas. O texto diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que uma pessoa que tenha atuado em um partido político ou em uma campanha eleitoral deve passar para poder tomar posse em cargo de direção de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Pelo texto, é preciso apenas se desvincular da atividade incompatível com antecedência mínima de um mês em relação à data da posse. A iniciativa também facilita a indicação de pessoas para o Conselho Diretor ou a diretoria colegiada de agências reguladoras. Esses pontos foram acrescentados de última hora no projeto. A mudança foi contemplada e aprovada horas após o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar Aloísio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Supremo Tribunal Federal retomou agora à tarde o julgamento das ações que questionam as emendas de relator à lei orçamentária. 3 partidos políticos protocolaram os pedidos. O assunto começou a ser analisado pelo plenário na última quarta-feira, mas a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, encerrou a sessão antes da exposição dos votos dos ministros. O Supremo Tribunal Federal analisa 4 ações que contestam as chamadas emendas de relator. Essas emendas passaram a ser chamadas de orçamento secreto pela falta de transparência nos repasses. Na semana passada, Rosa Weber fez uma apresentação do caso e foram ouvidos os advogados dos partidos que ingressaram com as ações pedindo que o orçamento secreto seja declarado inconstitucional. Já o advogado-geral da União, Bruno Bianco, se manifestou em defesa da manutenção da emenda do relator. Na semana passada, o Congresso Nacional enviou ao Supremo um pedido para que as ações contra o chamado orçamento secreto sejam rejeitadas. As cúpulas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal alegam que o Legislativo cumpriu a decisão do STF para dar mais transparência e eficiência às emendas de relator. Os ministros trabalham com a possibilidade de mudanças para 2023. A indefinição sobre o tema pode atrapalhar a tramitação da PEC da transição. Atenção, trabalhador, termina amanhã o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS. Se não for retirado, o dinheiro volta para a conta do Fundo de Garantia. Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ainda podem fazer o saque extraordinário da conta.
O prazo para sacar o dinheiro termina nesta quinta-feira. Caso não movimente a conta até o prazo, o recurso volta definitivamente para o fundo com a devida correção monetária. O valor do saque é de até R$1.000 por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS ativas e inativas. Segundo a Caixa Econômica Federal, ainda estão disponíveis cerca de R$8 bilhões para serem retirados por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. O dinheiro fica disponível na poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem ou nas contas bancárias previamente cadastradas pelo trabalhador para receber os valores do fundo de garantia. Caso o dinheiro não apareça no aplicativo Caixa Tem, é preciso fazer o pedido pelo aplicativo FGTS. Os pedágios vão ficar mais caros nas rodovias do estado de São Paulo a partir de sexta-feira. A decisão é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Os pedágios das rodovias do estado de São Paulo vão ficar quase 12% mais caros a partir da meia-noite desta sexta-feira. A decisão da Artesp já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Em junho deste ano, o governo paulista anunciou que durante o ano de 2022 não haveria reajuste nas tarifas de pedágio. Geralmente a data base para isso é 1º de julho. O reajuste do valor nas estradas administradas pelas concessionárias TEB, Intervias, Triângulo do Sol, Renovias e Colinas deve ser de 10,72%, percentual baseado na evolução do Índice Geral de Preços Mercado, do IBGE, entre junho de 2021 e maio de 2022. Já para as rodovias sob concessão das empresas Autoban, Rota das Bandeiras, Via Oeste, CAT, Via Rondon, SP Vias, rodovias do Tietê, Ecovias, Ecopistas, Rodoanel Oeste e Rodoanel trechos Sul e Leste, o aumento na tarifa vai ser de 11,73%. Esse percentual considera a evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também entre 2021 e 2022. Na rodovia dos Imigrantes, por exemplo, que é administrada pela Ecovias, o valor atual do pedágio, que é de R$ 30,20, vai custar R$ 33,80. E olha só, uma pesquisa mostra que a famosa brincadeira do amigo secreto vai injetar mais de R$ 7 bilhões na economia. Já estamos no fim do ano e uma das tradições mais divertidas, tanto para o convívio com os colegas como para o encontro com a família, é o famoso amigo secreto. Fora da festa, a brincadeira é assunto muito sério para a economia do país. Isso porque a troca de presentes, ou amigo secreto, deve movimentar 6 bilhões e 700 milhões de reais neste fim de ano. A informação é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A estimativa dos lojistas é que 58 milhões e 600 mil pessoas participem desse tipo de brincadeira no período de Natal. Mesmo com muita pesquisa por parte dos consumidores para comprar o presente, o comércio está otimista e espera um aquecimento nas vendas. Depois de flexibilizar as medidas de restrição contra a Covid, a China enfrenta problemas para dimensionar a quantidade de novos casos. Autoridades de saúde da China alertaram nesta quarta-feira que a verdadeira dimensão das infecções por Covid-19 é impossível de rastrear atualmente depois da flexibilização das medidas de restrição. O país asiático pôs fim à política de tolerância zero contra a doença na semana passada, depois de quase 3 anos de uma tentativa de erradicar por completo o vírus. A Comissão Nacional de Saúde afirmou que os dados não refletem mais a realidade, porque em grandes regiões do país não é mais necessário fazer exames quase diariamente como antes. A vice-primeira-ministra afirmou que o número de casos em Pequim aumenta rapidamente, mas o governo chinês parece determinado a seguir com a reabertura. O país enfrenta um aumento de casos que não está completamente preparado para administrar, com milhões de idosos ainda sem esquema de vacinação completo e hospitais sem recursos para lidar com um fluxo inesperado de pacientes infectados. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!